E aí, tudo tranquilo? Meu nome é Juan e no vídeo de hoje os mangás que eu vou avaliar e comentar com vocês vão ser Spy Family e Jujutsu Kaisen Volume 2. É isso, e bora lá pro vídeo. Bom, começando aqui por Spy Family, a gente tem a Anya na capa e a gente vê que realmente ela vai ser a protagonista, a história vai girar mais em torno dela nesse volume. Então, ela consegue passar na escola, a gente tem o desfecho ali, meio que do arco ali dela tentando, das provas, dela tentando entrar no Eden, que lembrando que ela precisa entrar na escola para que o Twilight consiga se aproximar do Desmond, que é o líder do Partido Nacional, tá tentando causar meio que uma guerra ali entre a Austânia e o Estalis. Então no caso aqui ela passa e como recompensa ela meio que escolhe que ela quer meio que ser resgatada como se ela fosse uma princesa. A gente sabe ali que uma das coisas favoritas dela é um desenho de espião ali, então ela quer que meio que o Twilight salve ela ali, meio que faça uma encenação ali de um castelo. No caso aqui, o amigo do Twilight, o Beck, vai propor que eles realmente aluguem um castelo e eles chamam vários agentes para meio que compor ali o pessoal que está em volta. E o legal é que os agentes, mesmo os mais velhos, todos eles têm uma admiração enorme pelo Twilight. Ele realmente parece ali um astro dentro da organização. Então isso deixa a gente pensar no, tipo, quanto tempo ele já tá fazendo as missões, né? Porque como ele é tendo reconhecido assim, tendo uma aparência tão nova, né? Então aqui, logo que ela entra na escola, é explicado por Twilight, por uma outra agente da organização, de que o Desmond, ele só vai nas reuniões da escola, mas ele só vai em reuniões específicas, da elite dentro dessa escola. Então você vai ver que existe um seleto grupo, mesmo dentre os seletos. Então, no que ela entra ali, ela precisa se tornar uma aluna exemplar, e o Twilight, conhecendo ela do jeito que ele conhece, ele já sabe que isso não vai ser possível. Então aqui o que ele bola é que ele adultera a lista de alunos, e no caso aqui o que vai acontecer é que ela vai cair na mesma sala do filho do Desmond, que é o Damien aqui. Então no caso aqui a ideia do Twilight é que ela possa se tornar amiga dele e poder assim construir uma relação juntos, em que o pai e os filhos vão na casa um do outro e etc. E ele possa se aproximar dessa outra maneira. E outro ponto bem bacana é que a gente vê em um determinado momento que a Yor, ela realmente tá se esforçando para ser uma mãe boa. Então ela se incomoda quando a Anya, por exemplo, não dá tanta atenção para ela na brincadeira, ou quando, por exemplo, na entrevista no último volume, eles meio que perguntam algumas coisas para ela, e ela meio ali que nunca fez nada tão especial ali para Anya. Então você vê que realmente ela tá tentando, ela vai tentar ser a melhor mãe que ela pode ser ali. Então isso é bem legal. Então você vai ver que a Anya, ela percebe o esforço que ambos estão tendo, tanto Twilight quanto a Yor. Lógico, ela lê a mente deles, né? Mas aqui no caso, o legal é que a Anya, ela meio que vai apoiar isso. Então ela pede ali pra Yor ensinar uns golpes pra ela, que ela acha o máximo, pra meio que levantar a moral dela. Isso é bem legal. Então a Anya entra na escola, na mesma sala do Damien, e o que vai acontecer é que você vai ver que logo de cara, que ele é um menino, ele é arrogante. Pelo pai dele ser um cara muito importante, o líder do Partido Nacional ali, ele vai se tornar uma pessoa que ele se acha melhor do que os outros, ele é prepotente, ele acha que todos têm que ser subalternos dele, e você vai ver que as outras pessoas, as outras crianças, também ali meio que pagam um pau pra ele. Só que isso não vai acontecer com a Anya, porque ela meio que sim, não entende, ela sabe ali pelo Twilight, lendo a mente dele, que ele é filho ali do chefão do mal, ela vai falar assim. Só que no caso aqui o que ela vai acontecer é que ela não vai se mostrar intimidada por ele. Isso vai causar um certo desconforto no Damien, né? E em determinado momento a Anya ali, ela tenta dar um sorrisinho ali pra meio que acalmar tudo. Só que sabe quando sai aquele sorriso amarelo assim, sabe aquele sorriso falso? E ele acha que ele tá esnobando dela e tudo mais. Então eles vão brigar e a Anya em um determinado momento vai até socar ele. Então meio que o plano B e o plano A do Twilight meio que já foram pro saco ali, porque a Anya já meio que virou tipo inimiga do menino ali. Então ele vai vir, como ele é um pai coruja ali, ele fala que tá tudo bem, mas você vê que ele fica a todo momento, ele se disfarça ali, ele tenta dar sinais para a Anya pedir desculpa e para ela se reatar com o menino. E o Damien então ele vai achar interessante a questão da Anya desafiar ele, porque em nenhum momento da vida dele, provavelmente por ser filho de uma pessoa tão influente, provavelmente todo mundo só falava sim pra ele, ele nunca teve um não, ele nunca teve uma pessoa que realmente peitou ele, que confrontou ele. Então ele meio que acha a Anya interessante, ele meio que cria ali meio que uma questão de uma empatia por ela, só que ele não fala isso. Então quando a Anya vai pedir desculpas pra ele, você vê ali que ele quer aceitar as desculpas, que ele fica surpreendido ali, mas que ele não aceita por mero orgulho. Então o orgulho muitas vezes ele acaba com relacionamentos tanto na vida real quanto em mangás aqui, por exemplo. Bom, e pra mim a grande revelação e o grande ápice desse volume é quando a gente descobre quem é o irmão da Yor, que no caso aqui é o Yuri. E a gente vai ver que ele trabalha para o governo da Austânia, mas ele também tem uma identidade secreta ali, onde ele trabalha como uma espécie de interrogador, ele meio que caça os espiões. E ele vê que você vê que em um determinado momento ele cita o nome do Twilight, então ele sabe meio que quem é o Twilight,
e ele tá atrás dele. Então você vê que mesmo eles sem saberem, eles são inimigos naturais. E um ponto interessante é que tanto o país da Ostânia, que é onde o Yuri trabalha, quanto o país da Westalis, que é onde o Twilight trabalha, você vai ver que nenhum deles são realmente bonzinhos. Você vê que os dois vão utilizar-se de meios sujos, de assassinatos, de espionagens, de infiltrações. Então você vê ali que os dois estão fazendo meio que a coisa errada. É uma guerra, meio que uma guerra fria sendo travada ali entre os dois países. O interessante é que em nenhum momento o autor fala que o Westalis é realmente a bonzinha. A gente meio que toma isso por verdade, porque a gente está acompanhando o Twilight ali. Mas e se o Yuri tiver certo? E se, só porque a visão dele é mais nacionalista, mais patriota, isso quer dizer que é algo ruim? Então meio que a gente fica nisso. Quem será que tá certo no final das contas, né? O autor em nenhum momento ele vai falar que realmente a Westalis está fazendo a coisa certa. Será que na verdade a Ostânia não quer causar uma briga? Que a Westalis na verdade tem algumas coisas infiltradas? Então isso deixa uma pulga atrás da orelha em qual dos lados está realmente certo. Bom, então o volume termina com o Yuri chegando na casa deles e você fica ansioso para saber o que vai acontecer no próximo volume. Se eles vão descobrir as identidades um do outro, se o Twilight ou o Yuri vão ser mais inteligentes. Você fica se questionando se talvez a Anya vai ajudar o Twilight, ela vai ler a mente ali do tio dela e vai revelar algumas coisas. Então é um volume muito legal, a série continua assim, sensacional pra mim, continua um 10/10 e vale muito a pena a compra. Bom, partindo então para Jujutsu Kaisen aqui, nesse volume então a gente tem o desfecho da luta do Sukuna com a maldição especial. Você vai ver que ele ali destrói a maldição com muita facilidade, ele vai utilizar uma técnica que vai ser explicada mais pra frente, que é a questão da expansão do domínio, dos domínios ali dos xamãs ali, é uma técnica muito avançada. Então ele realmente destrói a maldição, ele pega então o dedo que tá com ela de volta pra ele, então aqui ele já vai ter 3 dedos, que é meio que o objetivo ali do Yuji, né, capturar os 20 dedos dele. Então ele tem 3, porque o primeiro foi o que ele comeu ali logo de início, o segundo foi o que o Satoru deu pra ele, e o terceiro agora que ele pega dessa maldição. Só que uma coisa interessante é que o Yuji ele não consegue retomar o controle do corpo, ele meio que tá preso ali dentro da mente do Sukuna. Então o Sukuna ele vendo isso, ele vai rapidamente já pra cima do Megumi, já sai dali do prédio, e ele vai trocar alguns golpes com o Megumi ali. Em um determinado momento ele vai falar ali que ele pega o coração do Yuji daquele corpo e ele fala, olha, eu consigo viver sem coração, né? Mas e seu amigo aqui? Mas e o Yuji consegue? Então você vê que mesmo que ele quisesse, realmente ele não tem chance. O Sukuna ele tá num nível ali, no atual momento, num nível totalmente superior a ele. O legal também é que a gente tem a introdução da questão da motivação do Megumi, o porquê que ele luta. Então você vai ver ele que ele vai falar que a mãe dele, apesar de ser uma mulher ali extremamente boa, ela foi amaldiçoada, e você vai ver que ele tem um certo rancor pelo pai dele, e que ele vai falar que os feiticeiros, né, os feiticeiros, os xamãs, na verdade eles servem para manter meio que a igualdade no mundo, que eles são como se fosse a engrenagem do mundo, que ele luta para poder salvar as pessoas com igualdade, para poder salvar todos. Então no caso aqui é muito interessante essa motivação, esse background dele, provavelmente vai ser explorado mais na frente aqui de quem é o pai dele. O Yuji morreu, né, porque ele tá sem coração ali, você fica meio que perdido. Mas na verdade o que aconteceu, que é mostrando um pouquinho mais pra frente, é que o Yuji e o Sukuna estão travando uma batalha ali dentro da mente do Sukuna. Bom, então o Sukuna ele propõe que eles façam um contrato. No caso aqui, toda vez que o Sukuna falar a palavra contrato, ele vai tomar o controle do corpo do Yuji sem ele questionar. E no caso também o Yuji não vai lembrar disso. Aqui a gente tem uma tradução errada da Panini, a gente tem meio que uma interpretação errada, que no caso aqui a tradução real realmente é que o Yuji não vai se lembrar de que ele realmente aceitou aquele contrato ali com o Sukuna. No caso aqui o Yuji fala ali que só vai aceitar se ele perder uma batalha, daí o Sukuna tipo conta assim, tipo, e já destrói tipo o Yuji assim, então tipo, não dá nem tempo. Então o Sukuna ele devolve o coração, devolve o corpo do Yuji, mas agora ele tem esse contrato daqui pra frente, ele tem essa questão desse vínculo, que ele pode tomar o corpo a qualquer momento, só que ele não pode machucar ninguém, então provavelmente é algo que vai conduzir a obra daqui pra frente. Bom, a gente vai ter também a introdução da motivação do Gojo aqui. No caso, o que vai acontecer é que ele vai ver ali que o Sukuna meio que devolveu a vida pro corpo do Yuji, ele vai ficar feliz, ele pede para as pessoas que estão ali no caso, que é uma amiga dele ali, meio que a questão que faz a autópsia, e um dos amigos dele ali também, não falar pra ninguém, que ele quer deixar isso por debaixo dos panos por enquanto. E ele vai comentar ali que qual é a motivação dele, que ele vai ver que mesmo dentro do mundo dos xamãs tem algo podre ali, e ele fala que ele conseguiria com facilidade ali destruir todo mundo, meio que acabar com todos os líderes. Só que no caso ele sabe que quando você faz isso, quando você destrói um líder sem explicação, a chance de aparecer outra pessoa muito pior que ele, ou então de ninguém te apoiar, é muito grande. Então o que ele quer fazer? Por que ele se tornou professor? Para ensinar as novas gerações, para poder transformar a questão desde o começo. Então ele quer ensinar as pessoas de base a irem aprendendo, a se transformarem em pessoas melhor, para que no futuro a cadeia, né, essa questão
da podridão dentro do mundo dos xamãs seja evoluindo de pouco em pouco. Então você vai ver que ele tem um pensamento muito interessante ali. Bom, e você vai ver que o Megumi e que a Kujisaki aqui, eles não ficam realmente tristes por conta da morte do Yuji, porque eles não conheciam ele muito a fundo mesmo. Então eles não tinham um vínculo, não tinham porquê o autor colocar eles chorando, tristes e tudo mais. Então você vê que eles superam isso rapidamente, principalmente que eles já são apresentados aos alunos do segundo ano, que vão falar ali pra eles que vai ter meio que uma batalha entre as escolas de Jujutsu ali, vai ter uma batalha entre eles, e eles veem que eles realmente querem participar, que eles querem derrotar a outra escola. Bom, e com essa ressurreição aqui do Yuji sendo escondida pelo Gojo aqui por debaixo dos panos, você vai ver então que ele vai tentar então ensinar pro Yuji a questão da energia amaldiçoada, que ele saiba controlar e tudo mais. Então ele vai explicar a diferença entre simplesmente utilizar a energia e utilizar os encantamentos, então canalizar mesmo isso, meio que manipular ela. E uma coisa que ele vai comentar aqui, que determinados encantamentos, eles são hereditários, eles são passados meio que de família para família ali. Então você vai ver que no mundo de Jujutsu, provavelmente não existe essa questão de meritocracia, de crescer sendo, de querer meio que se superar e ser o mais forte. Você vai ver que ele realmente ali, se você tem uma linhagem sanguínea boa, você herda poderes bons. Mas o que ele não fala pro Yuji ali, que como ele tá com o corpo ali, meio que o corpo tomando o corpo do Sukuna ali, eles que estão meio dividindo o corpo, ele vai ter acesso a todos os feitiços que o Sukuna tem. Então provavelmente ele vai desenvolver poderes muito bacanas no futuro. E a gente tem a introdução aqui do que parecem realmente ser os vilões em que a série vai girar, né? Então a gente vê algumas maldições, a gente vê duas maldições e vê meio que um xamã ali entre elas. A gente fica assim, meio pensativo de quem é aquele cara, porque eles meio que entram no restaurante e eles, os pessoais ali do restaurante, os garçons, só veem ele, não veem as maldições que estão ali com ele, que no caso vão ser duas. E eles começam a conversar ali entre as maldições e tudo mais, eles três ali. E no caso aqui é que o xamã ele vai falar para uma das maldições que para eles meio que vencerem essa guerra que eles estão tramando, eles precisam incapacitar o Gojo. Então você vai ver que realmente ele é fora de série assim. E a maldição ela vai questionar isso, ela vai falar, ele realmente é tão forte assim? Tipo assim, quero testar ele, tá ligado? Tipo, então o cara vai falar assim que ele provavelmente tem a força ali de 8 ou 9 dedos do Sukuna, o que você vê é bem forte, é meio que 40, 45% da capacidade do demônio mais forte, então você vai ver meio que ficar assim. Então essa maldição ali que ele parece, eu achei um design assim sensacional, assim. Ele tem meio que um Monte Fuji na cabeça dele ali, meio que um vulcão. Ele em um determinado momento vai emboscar o Gojo, ele vai pra cima dele. Só que você vê que essa cena da batalha entre os dois é realmente fenomenal. E você vê que todo o hype que o autor criou no primeiro volume em cima do Gojo, ele é aqui realmente exemplificado, ele aqui é meio realmente aprovado. Então o Gojo aqui ele meio que acaba com o cara, ele vai utilizar uma magia ali que ele vai chamar de vermelha ali, que ele realmente meio que solta uma explosão de energia. E você vê que o cara realmente não é uma maldição fraca, não é porque ele é fraco. É porque realmente o Gojo tá muito acima dele. Porque o cara, ele utiliza a maldição ali, o Monte Fuji, vou chamar assim, ele utiliza assim de poderes muito fortes ali na questão de vulcões. Ele vai utilizar então alguns insetos que explodem. É uma luta sensacional, assim, eu achei que o autor consegue passar muito bem a emoção, o que tá acontecendo. Em um determinado momento da luta, essa maldição então ela vai utilizar o seu domínio ali, que ele vai explicar, então o Gojo vai explicar que dentro do seu domínio, as habilidades que você lançar, elas sempre acertam o alvo, então não tem como você errar. Então é uma habilidade muito forte. Porém aqui o que ele faz, né? Ele pega o Yuji, né? Ele leva o Yuji ali pra dentro e ele quer mostrar pro Yuji o que significa aquilo. E ele vai explicar que os domínios só podem ser quebrados, ou você tenta sair dali, mas você vai gastar muita energia, ou você então expande o seu próprio domínio, e caso o seu domínio seja mais forte do que o outro, o seu vai meio que prevalecer. É meio que aquela lei de não pode ter dois corpos no mesmo lugar, então aqui não pode ter dois domínios. Então você vê aquilo ali que o Gojo ele simplesmente ele expande o domínio dele ali, e o interessante é que a habilidade dele, a real ali, o domínio dele, é que toda vez as informações, se a gente for parar para pensar, a gente faz as ações de falar, de andar, de respirar, tudo mais automático. O nosso corpo ele realmente ele trabalha de uma forma automática. Só que ali, o que está acontecendo dentro do domínio dele? Você está sendo forçado a fazer aquilo inúmeras vezes. Então é como se o seu corpo sempre repetisse o mesmo processo, assim, e você não tem meio que uma linha exata, uma cognição exata. Então você vê que fica meio que paralisado. Então ele realmente regaça a outra maldição, ele arranca a cabeça dela ali com uma certa facilidade. Só que chega um dos outros parceiros dessa maldição que tava lá nessa cafeteria onde eles estavam, meio que pega a cabeça dele e sai dali, consegue fugir. Bom, e no final do capítulo, o Megumi ali, os companheiros da escola, eles estão meio que indo ali para esse lugar onde vai ter meio que esse desafio entre as escolas. E eles já trombam ali com alunos do terceiro ano,
que são alunos meio que da escola rival, então você já vê que tem um desentendimento entre eles ali, eles parecem ser meio snobs entre eles e tudo mais, e o volume termina com um todo, que é um aluno dessa escola rival, perguntando pro Megumi ali que tipo de mulher que ele gosta ali, que ele meio que vai julgar a personalidade, se ele gosta ou não do Megumi a partir daquilo. Então aqui eu achei que a gente teve uma evolução do primeiro volume, ele traz coisas aqui, elementos novos, ele traz realmente antagonistas, que realmente você vê que eles são maus ali, que eles realmente querem destruir a humanidade. Em um determinado momento eles falam que eles querem ser os novos humanos, que eles se consideram meio que acima dos humanos e tudo mais. Bom, vou acabando o vídeo por aqui então, comentem aí embaixo o que vocês estão achando das duas obras, se vocês estão colecionando, se vocês estão gostando, assim como eu. Espero que tenham gostado do vídeo, se gostaram, deixe o seu like aí embaixo, se inscrevam no canal se ainda não é inscrito, e se não gostaram, deem também dicas de melhorias, sugestões, para que eu possa estar implementando nos próximos vídeos. É isso, e até mais!